Olá a todos, a mais um vídeo. Já no espaço de intervalo do último vídeo já não vem cá algo. Também não tenho tentado pensar no que é que te venho a falar, mas este assunto por acaso até calha bem, porque eu já tive para falar há algum tempo, mas pelo visto calhou agora. Do que é que eu estou a falar? Das manifestações e da greve geral que vai haver agora em dezembro. Ah, É um direito, ninguém vai meter isso em causa e acho que sim, acho que devemos ir à rua protestar e, e se e se se os sindicatos acham que aquilo está errado, sim, acho que o devem fazer. Basicamente é o protesto em relação ao ordenado mínimo, principalmente, que é uma miséria em relação aos outros países da Europa. Atenção, miséria em relação atualmente aos países, porque em relação aos últimos anos, em relação aos últimos 50 anos, e quando digo os últimos 50 anos não me refiro no tempo da ditadura, que o salário mudou da ditadura para cá. Quando houve a revolução e houve a mudança da ditadura para o atual regime democrático, tivemos uma diferença salarial bastante notória. Ou seja, recebia-se mais na altura da ditadura do que na altura da ditadura, do tempo de Salazar, o que lhe quiserem chamar. Mas pronto, passamos dos anos em que o salário era razoável. Quando digo razoável, estamos a falar de outros tempos, não estamos a falar dos tempos de agora. Uh, e quando entramos na parte, no âmbito democrático, tivemos o salário diminuiu bastante, drasticamente. Depois entramos na UE, começamos com salários, não sei se era 400, se era 500 euros e tal, o salário mínimo na altura. Isto tudo para dizer o quê? Agora temos os protestos, por causa também das novas leis laborais que querem fazer. Por um lado, acho que se calhar pode haver uma coisa ou outra que se calhar acho que deviam se preocupar menos, mas como não tenho muita noção do que é que está lá escrito, não vou estar a falar do que é que está lá. Uh, mas pronto, neste país, infelizmente, pelos vistos, às vezes os governos também às vezes preocupam-se com tanta coisa. Não estou a dizer que não façam as revisões laborais, convém que se faça as revisões, que se faça as revisões e que o povo continue com os direitos que tem. E que continue a reivindicar direitos, que é o que faz parte da democracia. Mas também para reivindicar direitos temos que cumprir as regras, porque também não vale a pena estar a exigir coisas e não as cumprimos. Mas pronto, em relação ao salário mínimo, podemos considerar que está uma miséria derivada ao que não acomoda as necessidades básicas e o salário mínimo, quando aumenta, tudo aumenta o dobro ou o triplo. Ou seja, não faz aos às necessidades básicas. Mas isto tudo também tem a ver ah, com, com o que os governos querem fazer, não querem, vemos a corrupção que é. Temos um primeiro-ministro a ser ainda a ser julgado após 10 anos e isto vai ser sempre difícil. Enquanto não considerarmos que as coisas estão a ser feitas como deve ser, nada vai melhorar neste país. E em relação ao salário mínimo, que é o principal que eu estou aqui para falar, é que temos que entender uma coisa. Não falando aqui contra os imigrantes, porque não estou aqui para criticar os imigrantes, que muitos, eu conheço muitos, mas são pessoas que vêm do tempo também do tempo em que, do tempo do 25 de Abril, é desses imigrantes que falo, que vieram para cá, que estão a trabalhar, que estão há anos nas empresas, principalmente quando digo empresas, trabalhos, os ditos trabalhos precários, as limpezas, entre outras, as obras e entre outras circunstâncias. Mas isto tudo para dizer o quê? Com a entrada de tanto imigrante, ah, é sempre difícil nós
contrariarmos o salário mínimo. Porquê? Porque é o que é verdade. Os portugueses vão para fora para fazer o trabalho que ninguém quer fazer. E muitos vêm para cá para fazer o trabalho, o trabalho que qualquer português faria, só que derivado aos salários de miséria, não o fazemos. Não é que um português não possa limpar, não é que um português possa trabalhar nas obras, não é que um português não possa fazer nada disso. Se calhar até muitos fariam. O problema são os salários miseráveis que temos. E depois, nestas circunstâncias, é sempre difícil contrariar os salários e contrariar, muitas das vezes, a quem nos lidera e quem nos chefia, porque a única resposta que nos dão é: sais tu, há quem te substitua. Ou seja, nós perante o mercado de trabalho somos substituíveis. Somos insubstituíveis por certos motivos, mas somos substituíveis porque chegam, tiram, a gente vai-se embora e entra outra pessoa qualquer que se calhar vem de países pobres, vem de países mesmo, mesmo, mesmo da miséria, e o ordenado que eles se calhar ganham aqui já é o suficiente para o básico, mas o problema é que o básico deles é viver uns em cima dos outros, uh, viver em qualquer lado, e vemos o que vemos neste país. E o que acaba por ser inadmissível e acaba por ser muito difícil contrariar. Enquanto não for possível haver isto, o poder contrariar e o poder expor-nos e poder dialogar, muitos patrões chegam e dizem: sais, não te preocupes que és substituído. Felizmente, mas são minorias, que é mesmo assim, são minorias, os patrões que dizem: não, se eu ficar sem ti, isto vai correr mal. E são poucos. Eu, por acaso, ok, não fiz grande, como é que é dizer, não posso ter feito, não fiz grandes profissões, mas em quase todos os sítios também onde estive, fui substituído, porque eu próprio saí. Mas existe alguma coisa, é que as pessoas, até quando eu saía, viam que eu tinha ainda tinha alguma capacidade e que até poderia fazer falta. Mas não significa que não o fosse substituído. Mas infelizmente há muitos sítios que chegam e que dizem: sais, há quem te substitua. E enquanto estivermos nestas situações, nós vamos chegar a um ponto e vamos dizer: o salário mínimo não vai aumentar como deveria aumentar. Tem aumentado, sim, praticamente os últimos 10 anos, acho eu, tem sempre aumentado. Vai variando, já aumentou 20, agora acho que o para o ano está para aumentar para 50 euros. Mas isto tudo para dizer o quê? Enquanto tivermos sempre quem nos substitua e nunca podemos contrariar as circunstâncias, vai ser sempre difícil. Claro, depois temos até os próprios, como é que é dizer, até as próprias profissões, que toda a gente as digna, sempre foram dadas como dignas, como professores, como polícias, como polícias em geral, como médicos. Ou seja, todas estas profissões que a malta diz: quero ir para lá, pronto, muitos vão por amor à profissão, que é aquilo que querem, é aquilo que querem seguir. E acho que muita coisa ainda se sustenta em pé derivado ao amor à profissão, não ao salário, porque se fosse pelo salário, acho que metade da. Eu acho que não tínhamos nem metade dos professores, nem metade de polícias, nem médicos, nem nada do que se parecesse. Isto tudo para dizer o quê? Se já é mau e já é pouco para quem recebe o salário mínimo, imaginem para quem tem esses altos cargos e vemos a miséria que vemos hoje. Isto tudo, no fim, dizendo que salário mínimo tem que continuar a aumentar, mas aumentar bem, e começar a ver se começamos a equiparar-nos à nossa vizinha Espanha. Uh,
precisamos de imigrantes, mas não ao ponto de substituírem-nos e de podermos ser substituídos e eles não se importam de fazer trabalhos precários com salários baixos e nós não temos como lutar contra isso. Não que as profissões sejam más, mas porque qualquer imigrante aceita porque precisa de trabalhar, precisa de dinheiro e antes pouco do que não ter nenhum. E isso também não dignifica nem a nós nem ao imigrante. E começarmos a dignificar outras profissões, porque enquanto nem um médico, nem um polícia, nem um, nem um professor, um motorista, ou seja que profissão for, que se digne a aumentar salários, nunca vamos a lado nenhum. E isto vamos continuar a ter protestos, vamos continuar a vamos continuar a ter a criminalidade que temos e qualquer dia não há rei nem roque e quando começarmos a continuar a ter estes casos insólitos de crimes, por roubo principalmente, não se, não, não se, não se estranhe, porque se existe a corrupção que há, se existe os problemas que há, principalmente crimes que vemos, vamos continuar a ter estes problemas, que é crime, que é sem lei, sem saúde e sem educação. E qualquer dia parecemos uns parecemos um país de um terceiro mundo que não sabemos o que é que andamos aqui a fazer e deixamos de saber o que é Portugal e o que é que estamos cá, o que é que o nosso país é. Até à próxima.